tudo bem? Eu sou o professor Amarildo Vieira e hoje nós estaremos trabalhando indicadores da qualidade na educação infantil paulistana. Lembre-se, esse tema é um tema que foi selecionado pela VUNESP e vai cair no concurso público para os professores ou para aqueles que pretendem ser professores da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Portanto, vamos lá e vamos com muita atenção e muito afinco, porque com certeza vai cair alguma coisa desse tema. Primeira questão, nós precisamos observar os objetivos, perfeito? Então, primeiro, vamos lá, o fortalecimento dos profissionais. Quem seria esse fortalecimento dos profissionais? Seria duas coisas, na verdade. Um aspecto seria a capacitação. E o outro seria aquilo que se discute muito no meio acadêmico, né? E também nos meandros das administrações públicas. Ou seja, passar a fortalecer o corpo docente, correto? Aliás, não só o corpo docente como nós tradicionalmente entendemos, mas todos aqueles que formam o grupo de educadores de uma escola. Ou seja, os professores, os funcionários, a direção, a coordenação, a própria família e também a comunidade como um todo. Perfeito? Então, esse é o primeiro objetivo. Segundo, o diálogo entre escola e família das crianças atendidas. Olha aqui, ó, aqui é outro aspecto interessante. O objetivo é estreitar o relacionamento entre a escola e as famílias. Outra questão importante, a gestão democrática. Veja só, um dos princípios fundamentais norteadores da educação brasileira, que nós vamos encontrar tanto na LDB quanto nos parâmetros curriculares, vai no sentido de criarmos, edificarmos, construirmos uma educação ou uma gestão democrática das escolas no Brasil. É um projeto que já vem desde a Constituição de 88, mas como vocês podem notar, é um processo muito longo, que na verdade nós estamos muito longe ainda de alcançarmos. Entretanto, é necessário iniciativas para isso. É nesse sentido que os indicadores entram, correto? O fortalecimento da articulação entre as equipes das diretorias regionais de educação e das unidades educacionais. Aqui é outra questão importante. Por quê? Porque a educação ela é entendida como um todo. Ela não pode ter uma cisão. Em outras palavras, todas as instâncias da administração municipal, ou seja, da Secretaria Municipal de Educação, precisam trabalhar juntas. É um trabalho conjunto. Em outras palavras, tem que existir um vínculo muito estreito entre essas várias diretorias e as unidades educacionais. Perfeito? Outra questão, a reflexão contínua e coletiva sobre o projeto político-pedagógico. Aqui é outra questão também importante. Reflexão contínua, ou seja, é um processo que não pode parar. Sobre o quê? Sobre o projeto político-pedagógico escolar. Ou, melhor dizendo, educacional. Preste bem atenção. O projeto político e pedagógico, digamos que ele se consiste na pedra de toque de qualquer projeto educacional, seja ele municipal, estadual ou federal. Em outras palavras, o funcionamento de uma escola passa necessariamente pelo projeto político-pedagógico. Consequentemente, a forma como os professores vão trabalhar, a forma como os alunos vão aprender, tudo isso passa pelo projeto político-pedagógico. Portanto, é necessário uma reflexão contínua desse projeto político-pedagógico. Aliás, não só uma reflexão, mas um reordenamento desse projeto político-pedagógico ao longo do ano, correto? Do ano letivo. Por último, a melhoria da qualidade social da educação infantil paulistana nas unidades educacionais. Aqui é uma questão importante. Qual é? O grande desafio hoje da educação, não só paulistana, mas brasileira, não é mais a inserção do aluno na escola. Esse desafio a educação no Brasil já conseguiu superar. Ou seja, a maior parte das nossas crianças estão na escola. O grande desafio hoje é alcançarmos um patamar de excelência no tocante à qualidade. Esse é o desafio. Portanto, esses indicadores, eles também têm como objetivo criar um esteio para que a qualidade social ou a qualidade da educação, ela possa ser pleiteada ou possa ser alcançada o mais rápido possível. Perfeito? Então, esse é um dos objetivos importantes. Agora, veja só, nós temos que definirmos o que são esses indicadores de qualidade. Correto?
aqui é importante. Então eu vou ler passo a passo, porque se vocês não entenderem essa definição, vai ficar difícil entender o restante do processo. Então vamos lá. Indicadores são sinais, veja só, que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo. Em outras palavras, preste bem atenção, os indicadores são sinais. Em outras palavras, eles não são a verdade absoluta. Eles não se constituem na verdade absoluta. Eles são sinais, ou seja, eles são um pequeno diagnóstico. Perfeito? E a partir desses sinais ou desses pequenos diagnósticos, abre-se a possibilidade de superar aquele problema que foi diagnosticado ou que foi encontrado. Segundo, a variação dos indicadores nos possibilita constatar mudanças. Certo? Então o que acontece? Essa variação dos indicadores vai constatar mudanças, ou para melhor ou para pior. Certo? Depois, os indicadores apresentam a qualidade da instituição de educação infantil em relação a importantes elementos de sua realidade. Correto? Então vamos entender isso. Esses indicadores, eles vão expressar, eles vão mostrar a realidade atual ou a chamada realidade presente pela qual ou na qual está inserida a nossa educação, ou a nossa instituição educacional, ou numa forma mais simples, a escola. Correto? E aí que entram as tais das dimensões. Por isso que nós vamos ter que elencar quais são as dimensões. Em outras palavras, a prefeitura, ela elencou algumas dimensões para serem avaliadas. E é exatamente isso que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Vamos lá então. Olha, as dimensões. Quais são as dimensões que foram elencadas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo? Foram 9. Então nós vamos ter que analisar essas 9. Mas antes de analisá-las, uma a uma, nós vamos identificá-las. Então, primeiro, planejamento e gestão educacional. Essa é a primeira dimensão. A segunda, multiplicidade de experiências e linguagens, em contextos lúdicos para as infâncias. Terceira, as interações. 4, promoção da saúde e bem-estar. Experiência de ser cuidado, cuidar de si, do outro e do mundo. Ambientes educativos, espaços, tempos e materiais. Sexto, formação e condições de trabalho dos educadores e das educadoras. Sétimo, rede de proteção sociocultural, unidade educacional, família e responsáveis, comunidade e cidade. 8, relações étnico-raciais e de gênero. E 9, autoria, participação e escuta de bebês e crianças. Preste bem atenção agora. Para tudo que você está fazendo, foca aqui em mim. Essas 9 dimensões, vocês precisam ter fixados na cabeça de vocês, para que vocês possam realizar uma prova com tranquilidade. Por quê? Porque eles não vão perguntar diretamente qual a dimensão tal, qual a dimensão 2, qual é a dimensão 3, isso não. Mas eles provavelmente, na prova, eles vão perguntar algo relacionado à dimensão. Por exemplo, eles podem chegar e falar para vocês, olha, as relações étnico-raciais e de gênero é uma dimensão. Então vocês têm que saber que a prefeitura ela trabalha essa dimensão. Ou autoria, participação e escuta de bebês e crianças. É uma outra dimensão que vocês precisam saber que foi analisada também nesses indicadores. Perfeito? Então saibam, assimilem essas 9 dimensões. Então, vamos lá. Comunidade. Agora nós vamos entender por que a comunidade é importante. Aqui tem uma questão que eu faço questão que vocês fixem e que tenha bem claro na cabeça de vocês. Na visão de qualquer linha pedagógica progressista, sobretudo do professor Paulo Freire, que é a linha pedagógica da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, educador não é apenas aquele que está na sala de aula. Correto? Educador são todos aqueles envolvidos no processo de educar. Nesse sentido, não se limita apenas à relação professor-aluno. Certo? Os demais funcionários da escola, a comunidade e a família estão envolvidos nesse processo. Então, fiquem bem atentos a essa concepção de educação, pois é ela que norteia, que vigora
na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Em todos os textos que vocês forem ler, todos os textos institucionais, certo? Ou em outras palavras, todos os textos oficiais, documentos oficiais da Secretaria, essa concepção estará exposta. Então vamos lá. Quanto mais pessoas dos diversos segmentos da comunidade, veja só, da comunidade, se envolverem em ações para a melhoria da qualidade da educação ou das unidades educacionais, maiores serão os ganhos para os bebês, crianças, educadores, enfim, para a educação infantil. Em outras palavras, o que esse documento está afirmando? Está afirmando que é necessário para a melhoria da educação, e no caso específico para a educação infantil, a participação da comunidade. Perfeito? Nesse sentido, toda a comunidade escolar deve ser convidada para participar do dia a dia da escola. Agora, participar não é meramente mandar um convite. Ó, vem aqui que amanhã vai ter uma reunião. Não é isso. Nós temos que entender como funciona esse mecanismo. É participar efetivamente, ou usando o termo correto, é participar politicamente da concepção, ou, vou usar o termo correto, do projeto político-pedagógico da escola, ou no caso, da unidade educacional, ou da creche, ou da escola infantil. Correto? Então vincule participação da comunidade com o projeto político-pedagógico. Vamos avançar mais um pouco, por favor. Agora vamos entrar nas dimensões. Dimensão 1, planejamento e gestão educacional. Certo? Vamos agora compreender como funciona isso. Olha lá. O 6, né, que é o Centro de Educação Infantil, diretos, indiretos e conveniados. Então, existe o Centro de Educação Infantil, tanto aqueles que são da Prefeitura, quanto os conveniados, perfeito? O CEMEI e os EMEIs. Os CEMEIs são as comunidades, ou Centro Municipal de Educação Infantil, e os EMEIs as escolas, tá? E os EMBS, tá? Todos esses, ou essas entidades que eu acabei de falar, elas integram, elas configuram as unidades educacionais, perfeito? Então, qual que é a ideia aqui? Veja só, olha a palavra, olha o título, autonomia. O que está querendo dizer aqui é que todas essas entidades, elas fazem parte das unidades educacionais. Entretanto, elas possuem autonomia para fazer o quê? Para construir, para elaborar os seus projetos políticos pedagógicos. Correto? Em outras palavras, preste bem atenção que eu vou dizer para vocês. Tá? A linha teórica, ou, como se corriqueiramente diz, as diretrizes da política pedagógica da Prefeitura estão lá claras, estão lá postas, correto? Nesse sentido, as escolas, elas têm autonomia de elaborar o seu projeto político-pedagógico a partir dessas diretrizes. Perfeito? Então veja só, é importante dizer isso. Vocês precisam conhecer as diretrizes dadas, né, pela Secretaria Municipal de Educação, para que a partir daí possa se construir um projeto político-pedagógico de forma autônoma. Tá claro isso? Em outras palavras, não pode chegar na escola e falar, não, hoje vamos resolver fazer o projeto político-pedagógico, vamos fazer a nossa cabeça. Não é isso. Existem as diretrizes, e essas diretrizes é que precisam ser seguidas. Certo? Vamos avançar mais um pouquinho. Gestão democrática e o PPP. Gestão democrática e PPP. PPP é o projeto político-pedagógico, certo? É a abreviação. Então, veja só, a elaboração do PPP deve estar pautada numa gestão ou numa participação democrática. Em outras palavras, é preciso que exista uma gestão democrática na escola. E a partir dessa gestão democrática é que se vai gerar os projetos políticos pedagógicos. Em outras palavras, ocorre um enlace entre a gestão e a proposta política pedagógica. Ou, como diriam alguns educadores, a proposta política pedagógica expressa o tipo de gestão que existe na escola. Se é uma gestão democrática, o projeto político pedagógico também será democrático. Se é uma gestão técnica, o projeto político pedagógico será técnico. Se é uma gestão
Desculpem, se é uma gestão autogestionária, consequentemente, o projeto político-pedagógico também vai numa linha ideológica autogestionária. No caso que nos interessa, que é aquilo que vai cair na prova para vocês, e vocês não podem esquecer, frisem isso. A gestão que a Prefeitura de São Paulo está tentando implementar na sua rede municipal de educação é pautada por uma gestão democrática. Consequentemente, o projeto político-pedagógico das escolas precisam ser construídos obrigatoriamente pautados por uma gestão democrática. Certo? Vamos avançar. Aí entra. Ora, se a gestão é democrática, se os PPPs precisam ser democráticos, o que é necessário? É necessário o envolvimento dos segmentos que compõem a unidade educacional. Quais são esses segmentos? Pais, professores, funcionários e crianças. Certo? Agora, veja só, eles vão participar, não é só lá no dia para chegar e ouvir, olha, o projeto político-pedagógico da escola é assim, assim, assim. Não. É num âmbito mais amplo. Eles precisam ter uma participação orgânica, uma participação no cotidiano. Em outras palavras, pais, professores, funcionários e crianças juntos vão construir o projeto político-pedagógico da escola. Assim como também a gestão, certo? Então é isso. Vamos avançar mais um pouquinho. Atuação. Olha aqui então. Aqui vai mostrar como esses segmentos vão participar. Então veja só. A participação incide nas mais diferentes etapas da gestão. Agora vamos pegar aqui os tópicos, ó. Envolvendo não só a construção dos projetos e processos pedagógicos, como também, aqui é importante, as questões de ordem burocrática, como o uso das verbas. Em outras palavras, as verbas vão para a escola, certo? A família, os pais, os professores, enfim, todos aqueles agentes envolvidos podem e devem participar da discussão para onde vai ser alocada essas verbas. Então vocês podem ver que eles vão atuar na totalidade da escola. Passa pelo o processo dos projetos, né, do projeto pedagógico, político-pedagógico, e também nessa questão burocrática, das verbas, esse tipo de coisa. Perfeito? Então é uma participação efetiva e que abarca a totalidade da escola. Caráter do PP. Então vamos lá então. Aqui o PP, como vocês sabem, é o projeto político-pedagógico. Então veja só. O PP deve ser um documento dinâmico, certo? Ou seja, ele pode ser alterado. Em outras palavras, o PP não é um código que está lá, um código cheio de normas que está lá e que devem ser cumpridos. Ao contrário, ele é um esteio, ele serve como uma referência para que os professores possam trabalhar em sala de aula, para que os alunos possam interagir com esses professores, para que os pais possam saber o que está acontecendo na escola. Entretanto, ele é dinâmico. Ele é dinâmico na medida que o professor pode ir alterando ao longo do ano os seus PPPs, os seus projetos político-pedagógicos. Perfeito? Entretanto, sempre matrizado por uma gestão democrática, como nós já vimos. Aí vamos avançar mais um pouquinho, apresentando as continuidades das propostas pedagógicas administrativas. Olha aqui, ó, abarcando tudo. Agora veja só, olha só esses dois tópicos. Aqui eu faço questão de ler para que vocês tenham ciência. Encaminhamentos realizados, dificuldades superadas e outras passíveis de intervenção. Então aqui vocês já podem ver que ele vai fazer um diagnóstico. Quais foram os encaminhamentos realizados? Quais foram as dificuldades encontradas? Se forem encontradas dificuldades, elas foram superadas? Se não forem superadas, como é que nós podemos superá-las? Perceberam? Olha aqui, ó, já fizemos um diagnóstico. Outra questão. Assim se caracteriza como documento de consulta para todos os membros da comunidade escolar. Em outras palavras, os PPPs, eles têm que ser um documento público, que todos têm acesso. Ao se debruçarem sobre o PPP, o que acontece? Pais, professores, alunos, a direção da escola, coordenação, enfim, todos aqueles que são envolvidos no processo educacional vão poder perceber se aquele PPP está sendo implantado ou não.
Se tiver sendo implantado, ótimo, vamos aperfeiçoar. Se tiver com dificuldade, temos que resolver essas dificuldades. Certo? A questão central, não se pode perder de vista os PPPs. Tá? Alguns chegam a dizer que o PPP é o coração da escola. Certo? Outros já dizem que é ele que é a força motriz da escola. Certo? Então daí dá para você ver por esses dois exemplos como é importante. Detalhe, só voltando aqui mais um pouquinho. Na questão dos PPPs, fiquem de olho. Por quê? Porque é uma das questões mais importantes que a Prefeitura está destacando nos seus documentos. Tá? E outra questão que vocês vão ver em outra oportunidade, vocês não podem esquecer que o PPP, ou seja, o Projeto Político Pedagógico, ele tem que estar enlaçado com o currículo. Certo? Ele também não pode fugir do currículo, mas isso vocês verão em outra oportunidade. Agora, veja só, importante, é preciso que as atividades e experiências educacionais desenvolvidas com os bebês e crianças, olha aqui, ó, bem direcionado para o concurso público que vocês vão fazer. Então, vou repetir, experiências envolvidas com os bebês e crianças sejam registradas e documentadas, de forma a provocar transformações na prática cotidiana, permitindo a troca de informações e reflexão dentro da equipe. Bom, olha só, uma boa questão para a prova. Tá? Qual é a importância dos registros? Aqui está um. O registro é importante porque ele é uma forma, presta atenção que eu vou falar, de avaliação do processo educacional da escola. Certo? Inclusive, é uma pergunta boa, tanto para as alternativas quanto para uma dissertativa. Tá? É vocês vincularem os PPPs, correto? Com a importância deles para o desenvolvimento da escola e com a avaliação. Aí, volto a dizer, as revistas, Magistério 1, 2, 3, como também a 4, elas dão todo o norte de como isso funciona. Por isso é importante vocês terem essa visão global da Prefeitura, da política pedagógica da Prefeitura. Se vocês tiverem essa visão global, o que vai acontecer? Tudo, absolutamente tudo que vocês estudarem para o concurso público que vocês vão prestar, ainda esse ano, 2015, ficará muito mais claro para vocês compreenderem. Certo? Então vamos avançar mais um pouquinho. De forma a provocar transformações na prática cotidiana, ou seja, no dia a dia da escola, permitindo a troca de informação e reflexão dentro da equipe. Em outras palavras, um diálogo constante entre todos os membros da equipe, ou usando um termo mais amplo, da comunidade escolar. Correto? Lembre-se, essa concepção dialógica vem do professor Paulo Freire. E por que eu digo isso? Porque numa prova, eles podem dar um texto de um Paulo Freire ou de outro educador que vá na linha do professor Paulo Freire e que entre nessa questão e possa fazer uma relação. Correto? Tomar uma agulha agora, que eu fiquei empolgado. Perfeito? Então, fique atento nisso. E lembre-se, quem está elaborando a prova de vocês é a VUNESP. E a VUNESP, ela é uma entidade, além de ser muito séria e tudo mais, ela costuma fazer essas relações para que os professores possam refletir. Ela dá algumas questões pontuais. Entretanto, a prova dela é muito mais reflexiva. Então, vocês precisam ficar atentos a isso. PPP e família. Então, vamos lá. Bem como um acompanhamento, olha aqui, ó, PPP e família. Ou seja, aqui eu vou explicar bem rapidamente, que é fácil e nós já discutimos anteriormente. O PPP, que é o Projeto Político e Pedagógico da escola, ele precisa ter a participação da família. Em outras palavras, a família, a comunidade educacional como um todo tem que trabalhar juntas. E elas são as construtoras das aprendizagens, do processo de aprendizagem das crianças. Perfeito? Então, nunca separe isso, PPP e família. Detalhe, isso é a pedra de toque, o centro nervoso de uma escola com uma gestão democrática. É a escola de uma gestão democrática que traz para dentro dela a família. Vamos avançar mais um pouquinho. Olha lá, PPP e realidade presente. Aqui é uma questão importante. Veja só. Aqui eu vou ler só esse comecinho. Deve considerar a realidade local, bem como atualizar sobre as orientações legais vigentes nacionais e municipais. Então vem cá. Aqui é extremamente importante.
O que ele está querendo dizer? O projeto político-pedagógico não pode estar cindido, separado, alheio, ou usando o termo mais sociológico, alienado da realidade presente. Que realidade presente é essa? Da realidade do aluno, da realidade da família dele, da realidade da comunidade onde ele vive. Nesse sentido, é necessário que os professores estejam bastante cientes dessa realidade. Tá certo? Nesse sentido, olha só, a atualização. Atualizar-se sobre as orientações legais e vigentes, nacionais e municipais. Essas orientações é nada mais nada menos do que as diretrizes. Quais são as diretrizes que vêm do governo federal, através do MEC, através das secretarias estaduais de educação ou através das secretarias municipais de educação? Perfeito? Então aqui, já fiquem atentos para aquilo que eu falei anteriormente. Aqui comprova aquilo que eu falei anteriormente. Ou seja, vocês precisam conhecer a política pedagógica implementada pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo para realizar a prova. Se vocês não tiverem essa visão geral, vocês vão ter dificuldade na hora de fazer a prova, porque todas as questões vão partir dessa visão mais geral. Certo? Então vamos lá. Municipais, sobre os conhecimentos já acumulados e avanços teóricos no campo da sociologia, da infância, da antropologia, arte, história e psicologia. Aqui entra uma questão importante. Aqui vocês têm que saber fazer o vínculo. Essa atualização, ou vamos usar um termo mais comum, essa formação ou essa capacitação do professor tem que abarcar todas essas áreas do conhecimento. Teóricas no campo da sociologia, da infância, antropologia, arte, história e psicologia, entre outros. Perfeito? Ou seja, vocês têm que se debruçar nessa bibliografia que está aí, dada no edital, ou pedida, né, no edital. Por quê? Porque essa bibliografia é composta por autores que estão vinculados, são os mentores, são os teóricos, são os mentores. Tá? Ele se constitui na referência para que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ela forme todas as suas diretrizes educacionais para as escolas. Perfeito? Então vamos lá. Entre outros recursos que são importantes subsídios para fundamentar o planejamento do trabalho pedagógico, a formação em serviço e o relacionamento com as famílias. Em outras palavras, o conhecimento, a teoria, ela vai dar as condições para que vocês, professores e professoras, possam elaborar o projeto ou o planejamento do trabalho pedagógico, no caso seriam os PPPs, como também pode propiciar a vocês e deve propiciar a vocês as melhores condições para que vocês possam se relacionar com a comunidade como um todo, ou seja, a família, etc. e tal. Perfeito? Então veja só, não perca isso de vista. Eles estão cobrando de vocês, ou vão cobrar numa prova de vocês, candidatos, essa questão, a vinculação, né, entre o PPP e a realidade presente. É óbvio que quem vai fazer esse vínculo são vocês quando estiverem lá, na rede, dando aula, trabalhando lá e ministrando aulas. Perfeito? Então é isso. Vamos avançar mais um pouquinho. Não, vamos acabar aqui, melhor. Fechamos aqui, realidade presente. Só para fechar. Na próxima aula, nós partiremos para a dimensão 2. E aí, nós vamos conseguir visualizar de uma forma mais concreta tudo isso que nós já discutimos. Agora, por favor, presta bem atenção no que eu vou falar. Não perca de vista isso. Gestão democrática, política e os 3 PPPs, certo? Gestão democrática, política, o projeto, né, melhor dizendo, político-pedagógico da escola. A gestão democrática e o PPP, que é o projeto político-pedagógico da escola, estão entrelaçados. Perfeito? Então é isso. Outra questão. Tudo isso que nós estamos discutindo, certo? Eu não vou repetir isso mais à frente. Tudo isso que nós estamos discutindo faz parte da política pedagógica adotada pelo projeto pedagógico adotado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Portanto, vocês têm que conhecer isso com bastante precisão. Perfeito? Então é isso, meus caros. Eu agradeço pela atenção.
e até a próxima!